O companheiro Lula não votou, né? Não quis falar antes da votação, e depois da votação, ele fez uma fala relativamente curta, muito interessante, no que ela tem de contraditória, inclusive, né? Ele começou a falar dele salientando a importância desse trabalho de solidariedade, e essa é uma opinião unânime dentro do partido, ou seja, é preciso ser solidário com o povo, especialmente no momento em que o governo federal, muitos governos estaduais e municipais estão se lixando para a população pobre, certo? Chamou a atenção para o fato de que o Bolsonaro está fazendo esse discurso demagógico de que é preciso voltar ao trabalho. Ele é demagógico porque o Bolsonaro é responsável pelo desemprego no Brasil, ele, o Guedes e Companhia Limitada, tá certo? E é demagógico porque voltar ao trabalho significa dizer para o trabalhador pobre, a quem o Estado não dá ajuda para ele poder se proteger, você vai se contaminar. Tudo bem, você é pobre? E o setor médio ou rico pode se proteger. Então, Lula chamou a atenção desse problema, chamou a atenção para o crescimento do número de mortes, né? Leu o relatório, os números o crescimento de pessoas infectadas, de pessoas mortas nos últimos dias. E então, ele agregou uma fala muito interessante, em que ele disse que tudo bem, participou do debate, muito interessante, elogiou a reunião e disse que ele achava que a gente estava saindo de lá com um discurso truncado. A palavra foi essa, o discurso truncado, né? Que vai continuar existindo uma pressão de baixo para cima para que o PT mude a sua posição. E o PT tem que estar aberto para evoluir. E há uma situação de radicalização, e que essa radicalização vai vir de baixo para cima, uma pressão de baixo para cima sobre o PT, para o PT evoluir, né? E que ninguém devia se impressionar com pesquisa. É bom dizer que, na reunião, várias pessoas diziam: tudo isso que está acontecendo no país e o Bolsonaro só perdeu 17% dos seus apoiadores, que agora dizem que estão arrependidos de terem votado nele. É curioso, porque no meio da discussão eu pedi que algumas pessoas fizessem a conta. O que significava esses 17%? E o número absoluto era o suficiente para garantir, no mínimo, um empate nas eleições de 2018. Portanto, não é uma queda qualquer, né? Não é uma queda qualquer. Mas, mesmo assim, o que o Lula disse é que não vamos nos impressionar com pesquisa. E, no fundo, a questão é, a situação está mudando muito rápido, extremamente rápido, né? Ele fez uma fala curiosa, que ele olha e diz, eu não tenho mais idade para sair por aí falando fora Bolsonaro, mas a nossa posição é uma perna manca, né? Essa posição que o PT aprovou é uma perna manca, né? Porque, entre outras coisas, diz ele, o Bolsonaro é incivilizado, e nós vamos sentir falta do que fazer com o Bolsonaro. Porque, no fundo, a resolução do PT não diz o que fazer com o Bolsonaro. Portanto, essa vai ser uma discussão recorrente nas próximas semanas. A tal ponto que a companheira Gleisi Hoffmann, que estava presidindo os trabalhos da reunião, teve que dizer que, não, presidente, claro, a situação vai evoluir, a gente pode voltar a discutir a questão, etc. E o fato é que a reunião do Diretório Nacional terminou num anticlímax. Porque depois de um longo debate, onde prevaleceu uma maioria que travou uma resolução a favor do Fora Bolsonaro, a principal liderança do partido... Contra. Como? Não, entendi, porque eu estava dizendo que foi aprovada uma resolução contra o Fora Bolsonaro. Né? Foi aprovada uma resolução contra o Fora Bolsonaro, por aquela diferença que eu já citei, e, ao final da reunião, a principal liderança pública do partido reconhece que a resolução não tinha sido exatamente aquela que ele esperava, porque a resolução deixava a gente com a perna manca, um discurso truncado, que nós vamos sentir falta do que fazer com Bolsonaro, que não está claro, que o debate vai continuar. Então, é muito interessante, porque mostra, não quero dizer com isso, quero deixar isso claro, não estou dizendo aqui que o Lula tenha defendido ou que quisesse que fosse aprovado o Fora Bolsonaro. Estou dizendo que ele reconheceu muito claramente que a resolução aprovada tem uma lacuna. Um partido político que não diz o que fazer com a crise política
tem problema, né? E um último comentário, que é lateral a esse debate, mas que tem tudo a ver com ele, é que no meio dessa fala, o Lula fez uma afirmação muito importante. É preciso emitir moeda. Ou seja, não basta ficar remanejando o orçamento. O governo brasileiro tem que emitir moeda, tem que usar a sua capacidade de endividamento para mudar os rumos da economia do país. Ou seja, ir na contramão, absoluta contramão, da política neoliberal, né? Da política do superávit primário, do déficit zero e de outras besteiras que a direita acredita e que teve gente no PT, né, há pouco tempo que acreditava também. E a crise está demonstrando, para quem tinha dúvida, que essas políticas são um desastre, né? Então, assim terminou a reunião do Diretório Nacional do PT, né, em que a principal figura pública do partido, nosso companheiro Lula, se absteve na votação, ele se absteve mesmo, na hora que ele foi chamado, ele disse, me abstém, e depois fez, ao final, essa fala em que admite que a resolução, ela é manca, né? Ela é manca. E foi muito curioso, porque nós estávamos, como eu já falei, fazendo essa reunião numa plataforma chamada Zoom, que é aquela plataforma controlada pela NSA, a Agência de Serviço Secreto dos Estados Unidos, por isso não tem problema nenhum contar essas coisas todas aqui, porque os gringos já sabem, tá certo? Então quem tem que saber somos nós, né? Tinha um chat do lado, e enquanto Lula falava, todos os que haviam perdido a votação comemoravam, comentavam, é isso aí, Lula, é isso aí! E assim terminou a reunião do Diretório Nacional do PT. Espero que brevemente a gente faça outra.